Bem-vindos e bem-vindas ao Segurança em Áudio. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim fundamental para quem está estudando ou já trabalha com segurança e saúde no trabalho aqui no Brasil. A Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, a PNSST. Isso aí. Um tema-chave, né? Com certeza. E a nossa base para essa conversa é o Decreto 7.602, lá de 2011, que instituiu essa política. A ideia aqui é a gente desvendar juntos o que é a PNST, quais são os pilares, como ela se organiza, de um jeito, sabe, bem claro, didático. Pensando mesmo em quem está na graduação, na pós, ou focado em concurso, né? Exatamente. Ou só querendo entender melhor a área de ACST mesmo. Então, para começar, qual é a grande ideia, assim, o objetivo central por trás da criação da PNSST? Olha, a essência da PNSST, como o próprio decreto já coloca logo de cara, é bem direta e, eu diria, ambiciosa. Ela tem um objetivo duplo. Duplo, como assim? De um lado, ela busca promover a saúde e melhorar a qualidade de vida de quem trabalha. Do outro, e isso é crucial, ela foca em prevenir acidentes e danos à saúde que podem surgir por causa do trabalho ou durante ele. Ah, entendi. O foco principal é atuar na raiz do problema, sabe? Eliminar, ou se não der para eliminar, pelo menos reduzir os riscos lá no ambiente de trabalho. Então não é só correr atrás do prejuízo depois que algo acontece. Exatamente. É evitar que aconteça. E isso, assim, representa uma mudança de pensamento bem importante. Antes, o foco era muito na consequência, né? No tratamento, na indenização. Sei. A PNSST vem para dizer, olha, a prioridade é a prevenção. Isso, inclusive, está super alinhado com o que se discute no mundo todo, com convenções internacionais importantes, tipo a Convenção 155 da OIT, sobre segurança e saúde dos trabalhadores. O próprio decreto menciona isso. Faz sentido. É um reconhecimento de que prevenir é mais inteligente, mais humano e até mais econômico no final das contas, né? Sem dúvida. E para essa missão de prevenir não ficar só na boa intenção, a PNST se apoia em alguns princípios-chave, que estão listados lá no decreto. São eles: universalidade, Prevenção. Ah, sim, eu vi. Precedência das ações de promoção, proteção e prevenção sobre as de assistência e reparação, diálogo social e integralidade. Isso. isso mesmo. E esses princípios são tipo o DNA da política. A universalidade, por exemplo, é a ideia de tentar proteger todos os trabalhadores brasileiros. Não importa se tem carteira assinada, se é autônomo, servidor público, se trabalha no campo, na cidade. Um desafio enorme na prática, imagino. Alcançar todo mundo. Gigantesco, especialmente os informais. Mas o princípio está lá, como um norte, uma meta a ser perseguida. E a prevenção, que a gente já falou, ela é reforçada por esse princípio da precedência. Como é que isso funciona na prática? A precedência basicamente diz onde o esforço principal tem que estar. Ou seja, as ações para promover a saúde, para proteger o trabalhador, para prevenir os riscos, tipo instalar uma proteção numa máquina perigosa. Essas ações têm que vir antes das ações para dar assistência médica, depois do acidente, ou para reabilitar quem ficou com alguma sequela, ou para pagar uma indenização. Ah, tá. Não que essas outras não sejam importantes. Não, claro que são. Mas elas entram em campo quando a prevenção falhou, entende? A prioridade número 1 é evitar essa falha. Entendi. E o diálogo social? Isso tem a ver com conversar, decidir junto? Exatamente. O diálogo social, que o decreto também aponta como fundamental para implementar a política, significa que as regras, as ações de SST não podem ser definidas só pelo governo, de cima para baixo. Tem que ouvir quem está na ponta. Precisa envolver quem vive aquilo ali. Os representantes dos trabalhadores, que sentem os riscos na pele, e os representantes dos empregadores, que são quem precisa implementar as medidas. Um exemplo prático disso são as comissões tripartites permanentes, onde governo, trabalhadores e empregadores negociam e atualizam as NRs, as normas regulamentadoras. As famosas NRs. Pois é.
Essa construção conjunta tende a gerar normas mais realistas, com maior aceitação e aplicabilidade. E por último tem a integralidade. O que seria essa visão integral? Integralidade é olhar para a saúde do trabalhador como um todo. Não é só a ausência de um corte e uma fratura, sabe? É pensar no bem-estar físico, mas também no mental e no social, tudo isso dentro do contexto do trabalho. Incluindo coisas como estresse, burnout. Exatamente. Riscos psicossociais, assédio moral, tudo isso que hoje, felizmente, está sendo mais discutido. A integralidade lembra que a saúde mental é parte fundamental da saúde do trabalhador e precisa ser cuidada no ambiente de trabalho. É uma visão, assim, muito mais completa, mais humana. Fica bem claro que esses princípios dão uma base ética e filosófica muito forte para a PNSST. Mas assim, como é que a gente transforma esses princípios em ações concretas no dia a dia das empresas, dos órgãos públicos? Aí que entram as diretrizes, certo? A criação e execução do Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Elas pegam os princípios e traduzem em linhas de ação mais palpáveis. E tem várias diretrizes importantes ali no texto. Algumas reforçam os princípios, como a de incluir todos os trabalhadores no sistema. Outra, que me chamou a atenção, fala em harmonizar as leis e articular as diferentes ações: prevenção, promoção, vigilância, assistência, reabilitação. Isso parece um desafio gigantesco, né? Com tanta norma que a gente tem no Brasil. Nossa, sem dúvida. Harmonizar a legislação e articular os diferentes setores é um desafio, digamos, crônico, mas é essencial. A gente tem lei trabalhista, norma sanitária, regra previdenciária, às vezes elas não conversam tão bem. E aí complica para todo mundo. Exato. A PNST propõe que essas frentes atuem de forma mais coordenada, como se fossem peças da mesma engrenagem, sabe? Imagina a dificuldade para uma empresa ou para um profissional de SST se a regra do Ministério do Trabalho diz uma coisa e a da saúde diz outra sobre o mesmo risco. A harmonização busca evitar justamente isso. Outra diretriz fala em criar medidas especiais para atividades de alto risco. E também em estruturar uma rede integrada de informações em saúde do trabalhador. Por que essa rede de informações é tão importante assim? A informação é tudo, né? Especialmente em saúde pública e segurança, uma rede integrada que consiga coletar, juntar e analisar dados de acidentes, de doenças do trabalho, de afastamentos, por setor da economia, por região, por tipo de ocupação. Isso permite identificar onde estão os maiores problemas. Para poder direcionar melhor as ações. Justamente. Com esses dados na mão, dá para direcionar melhor a fiscalização, as campanhas de prevenção, as pesquisas. Sem dados confiáveis, a política pode ser meio que um tiro no escuro. Saber, por exemplo, que um certo setor tem muito caso de Ler-Dort permite focar ações ergonômicas ali, entende? Faz todo sentido. Tem mais diretrizes que parecem bem práticas, como promover a implantação de sistemas de gestão de SST nas empresas. Isso é levar a política para dentro do chão de fábrica, do escritório. Sim, é incentivar que as empresas não só cumpram o mínimo legal, mas que tenham um sistema organizado para identificar perigos, avaliar riscos, definir controles e ficar monitorando se aquilo está funcionando mesmo, de forma contínua. É a lógica da melhoria contínua, tipo o ciclo PDCA, aplicada à segurança e saúde. E tem duas diretrizes que falam muito com quem está nos ouvindo aqui no Segurança em Áudio. Reestruturar a formação em saúde do trabalhador e segurança no trabalho, estimulando a capacitação contínua. Fundamental. E promover uma agenda integrada de estudos e pesquisas na área. Isso parece crucial para o futuro da SST, né, Sami? Absolutamente. A qualidade da formação dos técnicos, tecnólogos, engenheiros, médicos do trabalho, enfermeiros, físios, psicólogos, todos os profissionais que atuam na área, é a base para uma prevenção eficaz. E como os riscos mudam, as tecnologias mudam, pensa aí nos desafios da nanotecnologia, do trabalho em plataformas digitais, da inteligência artificial. A educação continuada e a pesquisa são essenciais para manter todo mundo atualizado e para desenvolver novas soluções. Para quem está estudando, saber que a política nacional valoriza isso é um estímulo, né? Com certeza. Bom, com objetivos, princípios e diretrizes tão abrangentes assim, fica a pergunta:
quem é que põe a mão na massa para fazer tudo isso acontecer? Não pode ser uma única entidade, imagino eu. De jeito nenhum. O próprio decreto já estabelece que a responsabilidade pela implementação da PNST é compartilhada, principalmente entre 3 áreas: o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência Social. Mesmo que os nomes dos ministérios mudem com os governos? Exato. As estruturas podem mudar, mas essas 3 áreas de competência, trabalho, saúde e previdência, formam um tripé central da política. E por que essa divisão nessas 3 grandes áreas? Qual a lógica? É porque a segurança e saúde do trabalhador é um tema que atravessa várias áreas, sabe? Envolve as condições de trabalho, as relações de trabalho, aí entra a competência do trabalho, envolve a saúde pública, a vigilância sanitária, a competência da saúde, e envolve as consequências sociais, financeiras dos acidentes e doenças, como os benefícios, a reabilitação e a previdência. Entendi. Cada um com seu foco, mas precisam trabalhar juntos. Precisam atuar de forma coordenada para a política funcionar de verdade. Senão, vira uma cuxa de retalhos. Vamos detalhar um pouquinho, então, o papel de cada um, começando pela área do trabalho. Quais são as principais atribuições que o decreto coloca para ela? Bom, a área do trabalho tem um papel bem central na regulação e na fiscalização dos ambientes. Isso inclui, por exemplo, formular as diretrizes para a inspeção do trabalho, ou seja, como os auditores fiscais devem atuar. E, claro, uma função importantíssima, elaborar e revisar as normas regulamentadoras, as NRs. Aquelas regras mais detalhadas sobre segurança e saúde para cada tipo de risco ou atividade. Isso. E como a gente já falou, esse processo tem que ser tripartite, envolvendo governo, trabalhadores e empregadores. Isso dá mais legitimidade, mais praticidade para as normas. Além das NRs e da fiscalização, o decreto fala que essa área também participa de programas especiais, estuda melhorias na legislação, acompanha acordos internacionais da OIT e menciona a Fundacentro. Qual o papel dela? A Fundacentro é essencial. É a Fundação Jorge do Prate Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. É basicamente a instituição de pesquisa do governo em SST. Ah, tá. Ela desenvolve estudos, metodologias, tecnologias para prevenção, testa equipamentos de proteção, EPI, EPC, dá cursos, publica materiais. É uma referência técnica fundamental para todo profissional e estudante da área. Quer saber sobre medição de ruído, avaliação de poeira? A Fundacentro provavelmente tem coisa sobre isso. Legal. Acessando para a área da saúde, então, qual é o foco principal dela dentro da PNSST? O foco da saúde é integrar as ações de saúde do trabalhador dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS. Como assim? A ideia é que o SUS, desde o postinho de saúde até os hospitais e centros de referência, tenha capacidade para identificar, notificar, diagnosticar, tratar e reabilitar doenças e acidentes que tenham relação com o trabalho. E também fazer a vigilância, ou seja, monitorar os riscos nos ambientes e como eles afetam a saúde da população trabalhadora daquela região. Então não é só tratar a doença, é entender a ligação dela com o trabalho. Exato. E para isso, a área da saúde também define normas e protocolos específicos para essa atenção à saúde do trabalhador no SUS, conversando com estados e municípios. E tem uma tarefa super relevante que é promover a revisão periódica da lista de doenças relacionadas ao trabalho, a LDRT. E por que essa lista é tão importante assim na prática? Porque o reconhecimento oficial de que uma doença tem relação com o trabalho, estando nessa lista, facilita muito a vida do trabalhador na hora de buscar seus direitos. Ah, tipo um benefício do INSS? Isso, tipo o benefício por incapacidade temporária acidentário, o antigo auxílio-doença acidentário B91, ou a estabilidade no emprego depois de voltar. Se uma doença nova ou uma nova relação causal é descoberta pela ciência, incluir na lista agiliza esse reconhecimento. A saúde também ajuda a alimentar a rede de informações, apoia pesquisas e capacita os profissionais do SUS para terem esse olhar voltado ao trabalho. Entendido. E, para fechar o tripé, temos a área da Previdência Social. Qual o papel dela nesse contexto?
A Previdência entra principalmente para lidar com as consequências quando a prevenção falha, quando o trabalhador se acidenta ou adoece. A atuação dela conecta diretamente as condições de trabalho com os custos e os benefícios do sistema de seguridade social. O decreto fala que compete a ela subsidiar em normas que liguem SST e benefícios, coordenar ações do regime geral, RGPS, orientar os regimes próprios, RPPS, sobre SST, acompanhar custos, basicamente, fazer essa ponte entre o que acontece no trabalho e o impacto nos auxílios, na aposentadoria. Exatamente. E veja, a Previdência tem um interesse direto na prevenção. Por quê? Ambientes mais seguros significam menos acidentes, menos doenças. Isso leva a menos gastos com auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadorias por invalidez. Certo. Então, a Previdência usa dados, estudos, para, por exemplo, subsidiar políticas como o Fator Acidentário de Prevenção, o FAP, que pode aumentar ou diminuir a contribuição da empresa dependendo da sua performance em acidentes. E, claro, através do INSS, ela é responsável pela reabilitação profissional. Tentando ajudar o trabalhador a voltar ao mercado. Isso. E pela perícia médica que avalia a incapacidade para poder conceder os benefícios. Fica bem claro mesmo como essas três áreas se complementam, né? Cobrindo desde a prevenção lá no local de trabalho até a assistência e a proteção social depois. Fazendo uma pequena pausa aqui na nossa conversa, olha, se esse resumo sobre a PNSST está sendo útil aí para os estudos, para entender melhor a matéria ou se preparar para aquela prova, que tal deixar uma curtida, um like aqui onde você estiver ouvindo? É rapidinho e ajuda muito Segurança em Áudio a chegar a mais gente interessada na área. A gente agradece. Bom, retomando. A gente falou dos objetivos, princípios, diretrizes e das responsabilidades desse tripé de ministérios. Mas no decreto original, lá de 2011, tinha também uma proposta de como gerenciar tudo isso de forma conjunta, não tinha? Com uma comissão tripartite, um comitê... Tinha sim. O texto original do anexo do Decreto 7.602 previa lá nos artigos X e X a criação da Comissão Tripartite de Saúde e Segurança no Trabalho, a CTSST. Seria o espaço para gestão participativa, com governo, trabalhadores e empregadores, definindo juntos os rumos da política. Uhum. E os artigos XI e X12 definiam um comitê executivo interministerial formado pelos ministérios responsáveis para coordenar a execução das ações. Era um desenho que buscava garantir tanto a participação social quanto a articulação do governo. E essa estrutura aí, ela ainda está valendo hoje? Então, aqui tem um ponto de atenção super importante, viu? Especialmente para quem está estudando a legislação mais atualizada. Esses artigos específicos, o X, o XI e o X12 do anexo do Decreto 7.602, que detalhavam essa CTSST e o Comitê Executivo, eles foram expressamente revogados. Ah, é? Revogados. Por qual motivo? Foram revogados por um decreto posterior, o Decreto 9.944, de 2019. Esse decreto fez uma revisão em vários colegiados da administração federal e essa estrutura específica da PNSST foi extinta formalmente. Poxa, então aquela estrutura de gestão específica com esses nomes, esses formatos, não existe mais como estava descrito originalmente. Exatamente. Aquele arranjo de gestão foi formalmente extinto. Isso não quer dizer que a necessidade de ter gestão participativa e de coordenação entre os ministérios sumiu, claro que não. Elas continuam sendo cruciais. Certo. Mas a forma como essa gestão acontece hoje pode seguir outras instâncias, outros comitês criados por normas mais recentes. O ponto-chave para quem estuda é os objetivos, os princípios, as diretrizes da PNSST e as responsabilidades gerais dos ministérios que a gente discutiu. Isso tudo continua valendo, porque não foi revogado. Continua sendo a base da política. Ah, ok. Mas aquela estrutura administrativa específica de gestão, descrita nos artigos X a 12, essa sim não está mais vigente. É um detalhe importante para não errar em prova ou na hora de aplicar. Entendido. É um detalhe crucial mesmo. Então, fazendo um balanço geral dessa nossa conversa sobre a PNSST, o que a gente pode levar como mensagem principal? Olha, a mensagem central é que a PNST, mesmo com essas mudanças na estrutura de gestão, continua sendo o grande marco legal que define a visão, os rumos para a segurança e saúde no trabalho no Brasil.
ela consolida essa abordagem focada na prevenção. Uhum. E a necessidade de olhar para todos os trabalhadores, que é a universalidade, a importância da participação de todo mundo, que é o diálogo social, e essa visão integrada da saúde. A gente viu que ela define um objetivo claro de promover saúde e prevenir acidentes e doenças baseado em princípios fortes. Vimos as diretrizes que apontam o caminho das ações, desde harmonizar leis até investir em formação e pesquisa, e entendemos essa lógica da responsabilidade compartilhada entre trabalho, saúde e previdência. Exato. Ela é tipo a espinha dorsal que orienta as várias ações, os programas, as normas de SST no país. Entender a PNSST é entender a filosofia por trás das políticas públicas que buscam tornar os ambientes de trabalho aqui no Brasil mais seguros e saudáveis. É a referência básica para qualquer estudante ou profissional da área. Fica então uma reflexão final para quem nos ouve, sabendo que é complexo articular ministérios diferentes, garantir recursos, promover uma participação social que funcione de verdade. Como é que a gente pode, na prática, fortalecer continuamente a implementação da PNST? Como fazer para que esses objetivos tão bem definidos no papel se traduzam cada vez mais em melhorias reais no dia a dia das empresas e na proteção efetiva da saúde e da vida de quem trabalha? Fica aí para a gente pensar. Bom, esperamos que essa análise detalhada da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho tenha sido esclarecedora e útil. Se você gostou e quer mais conteúdos assim, descomplicando temas importantes de SST, siga o nosso canal Segurança em Áudio. Obrigada pela companhia e até a próxima!